Estamos de volta com o CJC+, para você aí de casa. E agora nós estamos, Carla Ribeiro, no nosso Papo de Líder. Aquele papo maravilhoso onde nós tiramos um tempo para tratar algum assunto muito importante. E hoje falando sobre aquele assunto que dá calafrio nas pessoas, Carla Ribeiro. Verdade, né? Que a gente fica assim, política. Já dá tá chegando a eleição. Já dá um trem que você já fica nessa. Mas hoje a gente está acabando com isso aqui. A gente está esclarecendo muitas dúvidas. E nós estamos aprendendo junto com você aí de casa. E a gente foi para o intervalo e a Liz deixou aqui uma perguntinha para você, não foi? Por que a gente vota errado? Isso. Explica pra gente por quê. Eu faço essa avaliação por mim mesmo. Você já vota? Eu já voto. Já votou errado alguma vez ou não? Já. Uma palma pra mim, que já votei errado. Palma pra ela que já votou errado. Quem nunca votou errado, né? Já votei. Mas sabe por que a gente vota errado? Eu faço essa reflexão assim, por mim, como eleitora, e hoje, conhecendo um pouco mais do que é o trabalho do parlamentar, eu percebo por que as pessoas votam errado, porque elas não conhecem o que é o trabalho do parlamentar. O que faz o vereador? As pessoas sabem o que faz o vereador? Qual é o trabalho do deputado ou da deputada estadual e federal? Qual é a função dele? As pessoas não conhecem a função, elas elegem, ela te escolhe. É a mesma coisa assim, chegar lá e dizer, olha, eu vou te escolher para te trabalhar lá comigo, tá? Só que assim, ó, tu vai trabalhar na cozinha. É o teu talento? É o teu chamado? É a finalidade ou não? Aí tu escolhe a pessoa sem muitas vezes saber o que ela vai fazer. E tu cobra errado a pessoa. Esse é o ponto-chave da questão. Aí diz assim, eu não voto mais no fulano, porque quando eu precisei do fulano, que eu precisava da consulta médica, olha o que eu já ouvi. Que eu precisei da consulta médica, ela não arrumou um furo na fila para eu consultar. Ixi. Aí eu tenho que dizer, irmão, é porque furar a fila é crime. Por é favor, errado. né, meu bem? Né, querido? Mas as pessoas esperam isso. Muitas, eu não estou dizendo todo mundo, mas muitas maioria. esperam isso. Isso é o trabalho do parlamentar. Então, se tem político corrupto hoje, é porque existe eleitor corruptor. O que eu vou ganhar em troca? O que eu vou ganhar em troca? Né? Eu vou votar em ti, mas o fulano me ofereceu uma carga de areia. Agora... Eu vou te dar brita. Vou votar no vereador porque vai me dar umas telhas para minha casa. E tem muito, E é isso gente, mesmo, tem muito. realmente. Então as pessoas votam errado. A pessoa se vende, né, cara? Às vezes por um saco de Infelizmente. cimento ali, ela vende algo tão importante que é o votam direito de errado escolher. E votam assim por não saber qual é o trabalho. E às vezes condenam e julgam como mal político aquele que está fazendo o trabalho dele direitinho. Sim. Mas, deputada, fala pra gente mais algumas coisas. Qual que é a função real de um deputado? De um deputado estadual, um né? deputado Como estadual, no seu caso, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa, ela se aproveita dessa situação dela de deputado, como a gente vê muito isso no Brasil, porque ela fala assim, olha, se você votar em mim, eu prometo fazer isso, Aumentar isso e o isso. salário mínimo. Olha, o salário mínimo, povo brasileiro, aumentarei Vai pra 300%, todo mundo vai ganhar 4 salários mínimos. Mas às vezes ele não tem poder de fazer Não, nada, nem ganhar um, ganhar Porque direito. o salário mínimo não aumenta baseado nisso, aumenta baseado em índices. Isso acontece muito. Para assistir propaganda eleitoral. Dá vontade de rir às vezes, Dá, né? Não. porque aí o vereador, vamos usar no município, assim, que é mais perto da nossa realidade, né? Mas eu vou instalar paradas de ônibus. O vereador não vai instalar parada de ônibus. Olha aí, gente. Aí, ó. Porque não é a Aprendam. função do vereador, a função é do Poder Executivo, portanto, do prefeito e da Colocar secretaria. carregador de celular nas paradas de ônibus. Tem, lá teve até isso, lá no Aí, ó. Rio Grande do Sul. Tá falando pra de você, celular. rapazinho. Vi isso também. Que falou que ia pôr carregador e não pôs. Ganhou e não colocou. Tá vendo? Aí, vamos dizer assim, a pessoa, ela cria uma expectativa, e às vezes é por próprio desconhecimento do candidato. Olha aí, gente. Tu tem a boa intenção. O vereador, ele pode sim chegar lá na secretaria que cabe ou ao próprio prefeito e dizer, olha, a comunidade tal precisa de um ponto de ônibus. O prefeito vai analisar, junto com a empresa que presta o serviço para o município, se é viável, se pode, se não pode, se é viável, se não é. Ele pode, como vereador, fazer essa indicação, essa sugestão, mas o vereador dizer que vai fazer, ele não vai fazer. E não tem como a população cobrar isso, e isso que a gente falha, né? Porque nós cobramos errado aquilo que não é função. Qual é a função do deputado estadual? A Lisiane, lá no Rio Grande do Sul, o que faz?
A minha função é legislar e fiscalizar. Essa é a função de um deputado estadual. Se eu ficasse só sentada dentro do meu gabinete, analisando o projeto de lei e fiscalizando o trabalho do executivo, eu estava cumprindo a minha missão. Agora, tu imagina isso aqui no Brasil. Se eu não saio todo final de semana para roteiro, para estar presente na comunidade, para visitar o prefeito, para visitar o vereador, para conversar com o cidadão, eu sou uma deputada ausente. Eu sou condenada por isso e provavelmente não serei reeleita. Embora eu esteja fazendo um bom trabalho. Hoje, nós vimos isso começando a mudar. Hoje a gente vê, principalmente a juventude, pensando diferente, querendo o cara que está lá, que entende o projeto, que estuda o projeto, que vota sabendo o que está votando. Nós já temos essa visão diferente. Já temos o cidadão participando dentro da Casa Legislativa. Isso eu tenho cobrado muito. Eu sou presidente da Frente Parlamentar em defesa do empreendedorismo gaúcho. Então, mensalmente eu me reúno com os empresários do Rio Grande do Sul, grandes empresários, federações e associações. E eu tenho cobrado isso. Porque muitos deputados, vereadores, prefeitos, governadores, políticos no geral, acabam fazendo um tipo de política que ela não é... não é que seja errado, mas ela acaba transmitindo uma mensagem diferente para a pessoa e tu acaba tendo que estar gastando muitas vezes combustível, dinheiro do gabinete para estar lá informando as pessoas o que tu fez, fazendo um jornal, fazendo um informativo, contando para as pessoas, viajando, indo para a comunidade, prestar conta do teu trabalho, porque muitas vezes nós, como cidadãos, nós não nos informamos do trabalho do parlamentar, nós não conhecemos qual é o trabalho do parlamentar, temos essa dificuldade. Nós, como cidadãos, temos que começar a mudar isso e vir participar. Vem para dentro da Assembleia, pastora, mas eu trabalho, deputado, eu trabalho, eu não posso ir. Acompanha pelas redes sociais o que o teu vereador, o que o teu deputado está fazendo, né? Sugere com educação. Por favor, gente. Tem muita gente que entra em contato comigo e pergunta, deputada, olha, assim, eu queria fazer uma cobrança, mas com toda a educação. Outro dia eu recebi uma mensagem, o que a senhora fez para ajudar o Poder Executivo que está numa crise financeira? Eu digo, olha, eu sou o 3º ano que eu faço parte da mesa diretora da Assembleia Legislativa. 2 anos como quarta secretária, 1 ano, e esse último ano de 2017, agora dia 1º de fevereiro é empossada a nova mesa diretora, como vice-presidente. O que nós fizemos? Nós fizemos um contingenciamento de gastos. E nós devolvemos alguns milhões, que eu não vou saber precisar, porque os 2 últimos anos eu não lembro, ao Poder Executivo, ao Estado que está parcelando o salário, assim como aqui no Rio de Janeiro, do servidor. Então, a mesa tem feito. E a pessoa educadamente me pergunta e eu vou responder. Embora isso já tenha sido noticiado na televisão, com certeza aquele meu eleitor não viu, ele respeitosamente perguntou e eu respeitosamente prestei conta do trabalho que tenho feito, da forma como administro o meu gabinete, como economizo nas despesas do dia a dia, né? Então, tudo isso é fazer política, mas principalmente nós temos que entender como cristãos e entender como eleitores, para que eu vou eleger o meu vereador, para que eu vou eleger o meu deputado. O que eu espero dele? Eu estou esperando dele o que é a função, ou eu estou esperando, além da função, eu estou esperando até corrompê-lo? Porque às vezes é o próprio eleitor que vai lá tentar manipular e corromper o político. Então é isso, então depende de nós também. Porque o pessoal, eu vejo muita gente falando assim, o país está assim por culpa dos deputados, por causa do prefeito, né? O prefeito é culpado de tudo, né? A ilusão, né? A ilusão de que vai mudar o prefeito ou que vai mudar o presidente, ou o presidente vai resolver o país. Faz uma postagem no Facebook e fala lá, o presidente do Brasil não presta. Mudou o Brasil, né? O Brasil foi transformado automaticamente quando ela apertou publicar ali. Então isso são pequenas coisas que nós, como cidadãos, podemos fazer e mudar a política da nossa história. Não é só o deputado que você vai eleger, não é só o prefeito ou, sei lá, o presidente que você vai eleger, que vai mudar a história do nosso país. Até porque não adianta, olha aqui, se todos os políticos fizessem tudo lindo, maravilhoso e perfeito, e eu, como cidadão, só negasse imposto, que adianta? Eu estava roubando da mão daquele que precisa do meu imposto para pagar o salário dele e para que haja um equilíbrio social, vamos dizer assim, porque nosso imposto é isso. Embora a gente reclame de pagar imposto, eu estou ajudando aquele que mais precisa, né? Eu não posso pensar que o meu imposto eu pago só para político roubar. É uma questão de equilíbrio social. Então, temos que refletir bastante sobre o tema e amadurecer. Isso, sabe mais do que isso, pedir discernimento para Deus, né, pai? Porque o faraó,
ele falou algo que eu sempre procuro comentar. O faraó disse sobre José: acharíamos um varão em que haja o Espírito de Deus como José. O faraó, ele não era de Deus, mas ele viu Deus em José. E quando ele viu Deus em José, o que ele fez? Colocou como governador. Então as pessoas estão votando apenas por conveniência própria. Eu vou votar porque é meu parente, porque é um amigo, porque vai me fazer isso. Eu vou votar naquele vereador porque ele fez um sopão no final de semana. Mas o sopão a pessoa já comeu, já foi embora e a fome vai voltar. E o voto dela não vai resolver problema na sociedade, problema no bairro, na cidade, nenhum. Então, quando nosso povo, quando a nossa população se conscientizar, precisamos eleger pessoas em quem haja o Espírito de Deus. Porque aí o governo não vai ser da pessoa, vai ser o governo de Deus. Com certeza. E o que a Bíblia diz? Que quando o Senhor governa, Deus que tem que governar, mas como é que Deus vai governar? Através de alguém em quem haja o Espírito de Deus. Então, o primeiro passo para mim votar numa pessoa, eu tenho que ver que ela é de Deus, que as decisões dela estão de acordo com a palavra de Deus. Bem, essa pessoa pode me representar. Quando eu estou votando uma pessoa, eu estou dando autoridade para uma pessoa me representar. Então, como é que uma pessoa que não tem a Deus, que não respeita a Deus, vai respeitar qualquer outra pessoa? Então é isso que as pessoas têm que parar, principalmente os jovens, porque o Brasil é dos jovens. Nós daqui uns dias já estamos dando tchau, 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 né? Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Então o Brasil é dos jovens, então está na hora do jovem acordar e começar a mudar a política do Brasil. As pessoas dizem, a política é suja. Não, política não é suja. Tem homem sujo na política, mas a política não é suja. Mas tem homem sujo lá, e você pode tirar eles de lá. Tire, põe o limpo, cada limpo que você pôr, você tira um sujo. Pastor, É agora verdade. fala pra mim, quando a sua filha, né, quando o senhor soube que a sua filha tinha um chamado, que é um chamado também, chamado, não é um é? ministério. É um ministério para política. O senhor apoiou, o senhor falou assim, não, minha filha, olha, vai dar tudo certo. Ou o senhor ficou assim, meu Deus, e aí, o que, que vai como é que foi essa acontecer? escolha? Como foi essa transição da... Foi O missionário É. chegou para você e falou, olha, Em precisamos primeiro de lugar, foi um deputado. bombardeio das pessoas. Não acredito que o senhor vai permitir a sua filha entrar nessa política suja. E as pessoas diziam pra mim, pastorinha, a senhora vai largar o ministério? O senhor vai deixar a sua filha, o senhor não pode fazer isso. E aí, como é que eu ia explicar para as pessoas que precisa mudar a política só vai mudar quando nós mudar a nossa mentalidade sobre ela? Então, as pessoas têm que mudar a mentalidade sobre a política. Enquanto não mudar, vai continuar do mesmo jeito. Sempre as mesmas pessoas, sempre a mesma política, então tem que mudar. A política vai mudar quando mudar as pessoas que vão fazer ela. E claro que a gente fica assim chocado, a né, gente fica... No começo a gente levou meio um susto, né? e será que vai dar certo? Agora, o mistério de tudo, assim, que eu digo, foi a palavra que a gente recebeu, né? Porque há muitos anos atrás, Deus começou a falar comigo sobre o livro de Esther. E eu comecei a estudar, e aquela sede de estudar a palavra de Deus. E eu comecei a estudar o livro de Esther, eu ministrava os cultos para as mulheres que vencem na época. Meu esposo era o líder no Paraná, então eu estava no Paraná. E o livro de Esther era o nosso tema, e Deus falando comigo sobre o ministério. Só que eu não tinha entendido ainda que aquela palavra também era para mim. Quando eu fui para o Rio Grande do Sul, Deus começou a mostrar, Lisiane, essa palavra é para se cumprir também na tua vida. E eu tenho um chamado diferente para ti. É um chamado que as outras mulheres não vão ter, que os outros pastores, é diferente, como foi diferente para Esther. No começo a gente fica assustado, no começo tu não quer, até pelo preconceito. Eu disse lá no começo que política até arrepia. Eu ficava pensando, quê? Né? Tipo, política, tem duas coisas que eu odeio, matemática e política. E eu não digo mais que eu odeio, porque as duas coisas que eu dizia que eu odiava, eu fui trabalhar. Eu fui trabalhar no setor financeiro, depois na política. Eu não Aí, ó. odeio mais nada, eu amo tudo, amo Eu tudo. falava que eu odiava o Rio de Janeiro também, tô morando aqui Sério? agora, tem que ficar quieto. Televisão, eu dizia, nossa, nunca Eu vou pra falava, Nunca frente de uma trabalhei na televisão. televisão. isso eu falava. Nunca. Eu nunca vou pra frente das Então, câmeras. assim, eu sempre falo pra Deus, ó, eu te amo, eu amo tudo, eu amo matemática, eu amo política, eu amo televisão. Não falo mais nada, amo tudo. Porque ele me bota lá. Então, eu digo assim, quando é ministério, quando Deus te deu uma palavra, tem como enfrentar. A opinião contrária, a crítica, o olhar torcido. Irmãos em Cristo que me viram crescer dentro da igreja. Que
política, aquela coisa, né? Aí eu olhava e pensava, não, mas Deus me deu um chamado. Eu ia para casa, orava, chorava, né? Digo, Deus, por que tinha que ser tão difícil? Aquela irmã que eu amo tanto, né? Orei a Deus, é um chamado. Mas os irmãos de José. Ai. Verdade. Ai. E aí, eu assim, porque tem uma palavra, porque tu tem um chamado, uma palavra para te sustentar, que consegue aguentar o tranco. É como qualquer ministério, é como qualquer chamado. Eu sei que vocês, como apresentadores, devem ter os desafios de vocês, as lutas de vocês, mas estão aqui porque tem um chamado de Deus, uma palavra de Deus. Meu pai, pastor, missionário lá no Rio Grande do Sul, está e aguenta o tranco porque tem uma palavra. Quando a gente quer cambalear, a gente lembra da palavra que Deus deu e a gente encara tudo que tem que encarar para cumprir a missão que Deus nos propõe. E eu quero cumprir essa carreira, né? Não sei até quando, se vai ter outro mandato, se não vai ter. Eu só quero cumprir a carreira que Deus me propôs. Depois, amanhã, a Ele pertence. Amanhã ele Amém. fala. Tá certo. Agora- Vamos fazer o seguinte, posso falar? Pode, Depois da fica à senhora. vontade. Não, pode Pode falar. entrar, Eu depois da deixo senhora. vocês falar, viu? Eu deixo. Pode falar. Bem, eu não queria falar isso não, mas tô brincando. Olha só, vamos lá. Vamos falar duas frases rapidamente aqui. E eu quero ver se vocês concordam ou discordam. Vamos lá, ó. Primeira frase. A reforma política é importante, mas nenhuma reforma será mais do que... Será maior Será do que maior do que a conscientização popular. Vitor Alcioli. Com certeza, eu acredito sim. Até porque, face a reforma, e se a pessoa o próprio político não mudar, ele vai continuar fazendo as mesmas práticas ou vai achar outro jeito de burlar, tá? Verdade. O cidadão, o eleitor, a mesma coisa. Eu não posso escolher desse jeito, não posso colaborar desse jeito, eu vou achar outro jeito de fazer, né? Então, é uma mudança de consciência. Seria bom, sabe o que seria bom? Ter um botãozinho de resetar, assim, né? Aperta aquele botãozinho, vamos lá, reseta o povo aí, vamos pensar novo, vamos pensar diferente, vamos pensar em gestão, vamos pensar em gente qualificada, que tenha contato com as pessoas, porque não adianta o cara ser um qualificado, né, muitas faculdades e não ter contato com as pessoas, não saber a realidade delas. Muito político, eu digo rateia, lá no Rio Grande do Sul a gente fala ratear, né? Não sei como é que fala aqui no Rio de Janeiro. Fala. Tem muito político assim que se dá mal porque ele se elege, ele vai para dentro do gabinete dele, o mundinho dele, ele acaba esquecendo de ver a realidade das pessoas lá na vila, lá no bairro, né? A dificuldade do servidor, enfim. Então tem que ter essa conexão. Mas é importante ter essa mudança de cultura, eu digo. Olha, gente, eu quero agradecer muito a participação aqui de vocês. Nós aprendemos Muito bom. bastante Foi legal. hoje. Quebramos aquele paradigma, né, de que religião e política não se discute sim. E a gente está falando aqui que é importante também você, líder, você, pastor, que está nos assistindo agora, falar sobre política sim na sua igreja, abrir os olhos das pessoas, dos membros, né? E para ensinar a eles a não votar errado, igual a gente falou um pouquinho aqui hoje no nosso programa. Então, eu quero agradecer aqui ao pastor Alcides. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, nós. Obrigado, Eu quero que o senhor deixe o endereço da sua igreja, os horários do culto, para o pessoal procurar lá, por favor. Bem, a igreja minha mesmo não tem, né? Não sei onde o senhor está. Eu trabalho em todo o estado do Rio Grande do Sul, eu cuido de todas as igrejas, mas a nossa sede estadual, eu vou deixar nosso endereço, é no centro de Porto Alegre, na Avenida Júlio de Castilhos, 492, é o endereço mais conhecido que tem de Porto Alegre. Show. Agora, Lisiane, fala aqui pra gente suas redes sociais, como o pessoal pode acompanhar os projetos, tudo direitinho. Fala aqui. Tá bem. Primeiro eu quero passar o nosso WhatsApp para vocês que querem mandar as suas sugestões, as suas críticas, educadamente, pode mandar. O WhatsApp é 51 DDD, né, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, 9996 40 414. 9996 40 414. E aí eu tenho o Instagram do mandato, que é Lisiane Bayer. O Facebook, a gente tem uma página também, vocês podem entrar lá e acompanhar. Eu recebo mensagem de gente de fora do estado dizendo que acompanha o meu trabalho lá no Rio Grande do Sul, que curte, que gosta. Então vocês podem também curtir. E tem o meu Instagram pessoal também, que aí é os bastidores da vida real, né? Que é o @LizzyBayer. Lizzy com Z, Bayer com Y, igual da aspirina. Tá certo. O programa de hoje vai chegando ao fim, pessoal. Muito obrigado pela audiência, obrigado por vocês estarem conosco Obrigada. aqui. E amanhã tem mais CJC Mais para vocês às 15 horas. Valeu! Valeu, gente. Tchau. Beijão. Tchau, Rio Grande do Sul.